O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a ABIN paralela. Qual foi a argumentação para esse arquivamento? Quem traz é, novamente, a Beatriz Souza, que tem essas informações. Qual foi o fundamento, hein, Bia? Conta pra gente. Pois é, Kobayashi, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, da PGR, que disse o seguinte, que os fatos atribuídos nessa investigação para o ex-presidente Jair Bolsonaro e também para o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foram analisados já naquele processo da tentativa de golpe, no qual tanto o ex-presidente foi condenado por 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, quanto também Alexandre Ramagem também foi condenado. Então, o entendimento da Procuradoria-Geral da República é que os fatos dessa investigação da ABIN paralela também foram analisados no processo da tentativa de golpe, e por isso, então, foi arquivado no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e também da cúpula, da ex-cúpula da Agência Brasileira de Inteligência. Lembrando que essa investigação da ABIN paralela se dava em uma existência, de uma estrutura clandestina dentro da ABIN que teria, então, utilizado ali softwares de inteligência, para poder monitorar ilegalmente tanto autoridades quanto jornalistas e adversários políticos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a investigação da Polícia Federal, esse grupo de investigação foi criado durante a gestão de Alexandre Ramagem para produzir, então, dossiês e disseminar informações em benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Investigação, foi também condenado no âmbito do inquérito da tentativa de golpe de Estado, só que esse inquérito não foi arquivado no caso de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, o entendimento foi o seguinte, que a Justiça aqui do Distrito Federal continue, então, investigando as suspeitas de crime como organização criminosa, peculato, prevaricação, violação de sigilo funcional e interceptação ilegal de comunicações. Então, só reformulando que foi arquivado no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Alexandre Ramagem. Mas no caso de Carlos Bolsonaro, esse processo, então, segue com essa investigação da Polícia Federal, investigando, então, esses supostos crimes em relação à ABIN paralela, que era uma investigação, toda ali uma investigação em contrapartida dentro da própria Agência Brasileira de Investigação, de Inteligência. Volto com você, Kobayashi. Muito obrigado, viu, Beatriz Souza, falando ao vivo de Brasília. Dora Kramer, esse caso da ABIN paralela, quando ele estourou lá atrás, a gente, muitas pessoas ficaram surpresas com a possibilidade de uma máquina estatal, de um equipamento estatal da mais alta relevância ter sido utilizado, segundo as investigações, para o monitoramento de opositores políticos, jornalistas, pessoas que não tinham nada a ver com os interesses da inteligência da ABIN. E esses fatos foram já utilizados. Então, o interessante é que há um arquivamento de um inquérito, mas não porque aqueles fatos em relação ao Bolsonaro ou ao Alexandre Ramagem não configuraram um crime, não. É porque esses fatos já foram, inclusive, objeto de condenação criminal, Os dois já têm essas condenações. Mas, por outro lado, amplia para os demais, Para o Carlos Bolsonaro vai continuar sendo investigado, outras pessoas mais que poderiam ter responsabilidade aí, Dora. Pois é, as pessoas ainda estão por aí, mas no caso do Jair Bolsonaro e do Ramagem, completamente compreensível, acho que está bem explicado, porque já estão cumprindo a pena, esse caso foi incorporado nas penas que eles já estão cumprindo. Agora, Koba, eu vou devolver para você, vou devolver para o advogado. Como é que é? O que essas outras pessoas, o Carlos, por exemplo, que é candidato ao Senado por Santa Catarina, como é que fica essa situação? Continuam na mira aí? Pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, arquiva-se para aqueles que já responderam por isso, ou seja, aqueles que já estão condenados por fatos que vieram dessas investigações. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem. As outras pessoas que teriam alguma participação, ainda que tenham uma mínima participação de indicação de nomes, de pedido de informações, essas outras pessoas,
dentre as quais o Carlos Bolsonaro, eles continuarão sendo investigados agora por essa investigação. Ou seja, se arquiva em relação a alguns CPFs, mas em relação a outros, a Polícia Federal vai continuar investigando e isso pode complicar futuramente a situação dessas pessoas, inclusive do Carlos Bolsonaro. Nesse momento, pelo simples fato de ser investigado, isso não impacta em nada a candidatura dele ao Senado lá em Santa Catarina. Até para que valha a lei da ficha limpa, a pessoa tem que ter uma condenação criminal em primeira instância, pelo menos, né? O que não existe nada no horizonte do Carlos para esse momento, pelo menos, já que não há sequer denúncia, somente a continuação da investigação. Não sei se respondi, Dora. Respondeu totalmente, nada a acrescentar.